Meus irmãos, vamos ouvir o prelúdio que os nossos irmãos vão fazer e assim estaremos nos preparando para o culto de Deus dessa noite. Atendendo à convocação do nosso Deus nessa noite, estamos aqui juntos para poder adorar esse nosso Deus majestoso, glorioso, perfeito. Vamos ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus, a palavra do Senhor Deus, e vamos ler juntos, de forma alternada, Salmo de número 26. Palavra de Deus, Salmo de número 26. Vamos participar de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Vamos todo, 11 e o 12. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, acompanhando a oração que o nosso irmão presbítero César vai fazer nesse momento. Oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Santo, santo, santo Deus. Louvado seja o teu bendito eterno nome, Senhor. Nessa noite, onde estamos aqui reunidos com um propósito único de te adorar e cultuar o teu santo nome. Ser propício a cada um de nós aqui, Pai. E pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, nos conduz em tudo, Pai. Nos louvores, nas leituras da tua palavra. E na parte mais importante, onde teremos a exposição da tua palavra, o alimento espiritual para nossas vidas, Pai. A boca do Senhor falando diretamente aos nossos corações, o recado, para que possamos, Pai, juntos, irmanados, na mesma fé, seguir para o alvo que é Cristo. Também, Senhor, desde já, prepara os nossos corações para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. A tua palavra diz que os corações contritos e compungidos o Senhor jamais despreza, Senhor. Ó Deus, fica conosco no decorrer deste culto. Assim nós te oramos
por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos louvar a Deus com o hino projetário. Vamos, nesse momento, participar do momento de confissão de pecados. A palavra de Deus nos diz, em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. João 3, 36, diz assim a palavra de Deus: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus sonde os nossos corações nesse momento de confissão e vamos orar individualmente durante alguns instantes e logo depois de alguns instantes pediria ao nosso irmão presbítero Pádua que orasse em voz alta numa oração de confissão. Vamos participar então do primeiro momento de forma individual.
Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que formou o homem e soprou nele o sopro de vida. Nós queremos, Pai, nesse momento, reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor. Sem a Tua presença, sem o Teu direcionar as nossas vidas, nós não daríamos conta dos nossos erros, dos nossos pecados, que são tantos, Pai, que cobrem, que passam tudo que nós podemos pensar, como bem falou Jonas, é como algas que vai acima da nossa cabeça, naquela posição que ele está. São tantas coisas, Pai, que teríamos a confessar diante do Senhor, momento a cada momento, porque o nosso coração se inclina para o mal. Eu sei que o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo que nos ajuda nessa jornada de buscar a santidade dia após dia, mas invariavelmente, Pai, tropeçamos. A todo instante, Pai, a nossa carne milita contra o Espírito e nós fraquejamos. Por isso precisamos do Senhor sempre, Pai, para confessarmos os nossos pecados, para que possamos também, Pai, ser aceitos na Tua presença, purificados, aceitos, justificados por Cristo Jesus, que é quem nos justifica de todo o pecado. Só assim podemos entrar na Tua presença, só assim temos acesso ao trono da graça. Pai. Muito obrigado por termos o Senhor como nosso Salvador e o nosso grande advogado, o nosso perdoador. Nós Te louvamos, Pai, bendizemos ao Senhor, glorificamos o Teu nome, rendemos a Ti a nossa gratidão por tamanha salvação, por tamanha graça, por tamanha misericórdia que o Senhor todos os dias lança sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, cada um dos Teus filhos aqui. Muito obrigado, Pai, por tamanha salvação. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino, ainda fazendo parte desse momento de confissão. A palavra de Deus ainda nos garante, nos mostra o perdão que Deus nos concede. Salmo de número 130, versículo 4,
Diz assim a palavra de Deus: contigo, porém, está o perdão, para que te tema. Agradecemos esse momento ao nosso Deus pelo seu perdão. Vamos abrir a palavra de Deus e fazer uma leitura. Peço àqueles que podem ficar em pé. Vamos abrir lá no livro de Apocalipse, uma leitura sequencial que estamos fazendo, capítulo 14. Vamos fazer a leitura desses 5 versículos, de 1 a 5, Apocalipse capítulo 14, leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus: olhei, e eis o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, comandando abençoar. Entoava novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Todos. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém. Amém. Palavra de Deus. Vamos agora cantar mais um hino, mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Os irmãos podem sentar. E nesse momento, você que veio preparado com seu dízimo, sua oferta, você participa, vindo até aqui à frente e depositando aqui no gasofilácio. Vamos louvar maravilhas divinas. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça.
Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós temos que vem de Ti, não de outra pessoa, não dos nossos esforços, mas tudo, Senhor, vem de Ti. Te damos graças porque podemos dizimar. Recebe, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas. Dá sabedoria, Senhor, ao conselho da igreja, ao pastor, para a boa administração desses recursos que vêm de Ti, Senhor. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido aqueles que podem que fiquem de pé para que juntos possamos louvar o nome do nosso Deus. Salvação e glória, honra e poder pertencem
assentar, irmãos. Meus irmãos, nós vamos ainda orar ao Senhor em intercessão e ações de graças. Curve sua fronte. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, que é tão viva, e ouvindo a tua convocação prescrita em tua palavra, estamos aqui, juntos, reunidos, para aprender mais do Senhor, para adorar o teu nome. E quão bom é poder cantar louvores a ti, juntos. Ó Deus, é grande privilégio que a tua igreja tem, e por isso nós te agradecemos. Tem misericórdia por tantas vezes que o nosso coração não se alegra ao vislumbrar que hoje é dia do Senhor, dia de adoração. E cansados, às vezes, nós murmuramos das lutas, ao invés da gratidão, do privilégio que temos de participar da tua mesa, de cantar louvores, de ouvir a tua palavra. Ó Deus, te rendemos graças, porque o Senhor não olha para nós conforme os nossos pecados, mas de acordo com a tua muita misericórdia manifestada em Cristo. Pai, nós estamos aqui também para suplicar ao Senhor por tantas lutas que o teu povo enfrenta, e pedimos, ó Pai, a tua graça. O Senhor conhece o coração de cada um que adentrou neste lugar. O Senhor conhece, Pai, os anseios, o Senhor conhece os sonhos, projetos, as angústias, as tristezas, às vezes em silêncio. Algumas nem mesmo os cônjuges compartilham, mas o Senhor conhece o coração dos teus filhos, e nós suplicamos a ti misericórdia. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um aqui presente. O Senhor é o Deus que conhece e sonda o coração. O Senhor conhece a palavra que nem mesmo pronunciamos. O Senhor conhece antes mesmo de chegar aos nossos lábios. O Senhor conhece a nossa real necessidade. E às vezes suplicamos ao Senhor e pedimos que o Senhor afaste de nós algumas lutas, mas certamente o Senhor sabe que em tantas vezes a resposta é a mesma que foi dada ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E nós queremos suplicar a ti, Senhor, desvenda os nossos olhos para que entendamos a tua vontade, mesmo em meio às lutas. Tem misericórdia, Pai, dos nossos irmãos que enfrentam lutas na área da saúde, e nos lembramos do nosso irmão Wesley Puskas. Tem misericórdia do teu filho, alivia as suas dores, abençoe, Pai, dá sabedoria aos médicos, abençoe para que seu organismo reaja aos medicamentos, no alívio das dores, dá direção em relação aos tratamentos necessários, põe tua boa mão sobre ele, sobre a Táfnis. Ó Deus, abençoa os teus filhos. Pedimos também tua bênção sobre a pequena Alice, ó Deus, filha dos nossos irmãos Israel e Aline. Pedimos a tua graça, te rendemos louvores, Senhor, porque ela teve alta hospitalar hoje, e pedimos que o Senhor abençoe na sua plena recuperação. Pedimos tua bênção também sobre a vida da Melina, filha dos nossos irmãos Pablo e Juliana. Ó Deus, põe tua boa mão para que ela tenha plena recuperação também, Senhor. Pedimos tua bênção sobre o nosso irmão Ítalo, que fraturou os dedos do pé. Dá a recuperação também ao teu servo. Abençoa-o na sua vida diária, ó Pai, com essa limitação na mobilidade. Pedimos tua bênção sobre a vida de Dona Joselina, que com a tua graça está em nosso meio, mas que enfrenta corriqueiramente lutas na área da saúde. Abençoe tua filha. Abençoe Dona Gessília também, na mesma questão, lutas na área da saúde. Abençoe a tua serva. Pedimos tua bênção também sobre a plena recuperação do pé do presbítero Edson. Abençoe, Pai. Certamente já esteve pior, ele já tem tido uma mobilidade boa com a tua boa mão, mas pedimos a plena recuperação. Põe tua boa mão. Ó Deus, assim também pedimos tua bênção sobre as grávidas, as que não podem ter filhos também. O Senhor conhece, Pai, as lutas internas
que tanto as gestantes quanto as que não podem ter, têm nas suas respectivas áreas. O Senhor conhece o coração das tuas filhas e pedimos que o Senhor guarde o coração delas para que elas não pequem contra o Senhor nos dias mais difíceis, nas noites incertas em relação ao sono, em relação a diagnósticos. O Senhor conhece todas as coisas e sabe o que cada uma delas necessita, e por isso pedimos a tua boa mão, dando contentamento, dando alívio para a alma, dando saúde nas questões que o Senhor sabe que elas precisam, mas, acima de tudo, que elas glorifiquem o teu nome, seja na gestação, seja na esterilidade, que o teu nome seja glorificado em uma vida aos teus pés, com testemunho vivo do Senhor. Ajuda as tuas filhas. Pedimos tua bênção sobre as famílias da igreja, abençoe os casamentos, a relação com os filhos. Ó Deus, põe tua boa mão sobre a tua igreja. Suplicamos ainda pela construção do novo templo. Abençoe, Pai, todas as áreas, os trabalhadores, aqueles que têm se disposto no coração a ajudar nos recursos para a construção. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a graça de adentrar naquele lugar e continuar proclamando o teu nome ali naquele lugar. É o que nós pedimos, Pai. Pedimos ainda pelos filhos desviados, aqueles que esfriaram na fé, aqueles que estão com o coração endurecido. O Senhor é um Deus que é poderoso para arrancá-los, ó Pai, do império das trevas, ou mesmo para renovar a alegria da tua salvação. E pedimos a tua graça, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia também dos cônjuges descrentes. O Senhor conhece a luta dos teus filhos que moram e estão ao lado de alguém que não ama ao Senhor. O Senhor é poderoso para resgatá-los. Pedimos a tua bênção, Pai. Nós pedimos, sabedores de que o Senhor é quem é o Deus Todo-Poderoso, que opera sobre o exército dos céus e sobre a vontade dos homens, e ninguém pode resistir à tua vontade, por isso recorremos a ti, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento à exposição de Gênesis e vamos abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Gênesis 5, eu farei a leitura de todo o capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque.
Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é viva. A Tua palavra é inerrante, infalível, e nós cremos que o Senhor é poderoso para, mais uma vez, iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para que olhemos para a Tua palavra e vejamos nela Cristo, palavras de vida eterna. E nós pedimos a Ti que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Faz isto conosco nesta noite, Senhor. Não permitas que saiamos daqui endurecidos ou que saiamos daqui com o coração arrogante diante da Tua palavra, mas queremos humildemente nos prostrar diante do Senhor e suplicar que o Senhor continue nos exortando, nos alimentando, nos edificando com a Tua palavra. Faz isso conosco, Senhor. Nos direcione à medida da estatura de Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O contexto do livro de Gênesis da escrita do livro é o povo no deserto, e nós sabemos disso. O povo estava a caminho da terra prometida, não estava com o coração centrado no Senhor ainda. Lembre-se que foram 400 anos no Egito, na escravidão, aprendendo a conhecer e amar falsos deuses. 400 anos suficientes para que, mesmo tendo visto a boa mão do Senhor, libertando um povo, vendo grandes sinais sobre os egípcios, mar vermelho se abrindo, maná caindo do céu, pão do céu, Deus alimentando o seu povo, codornizes e tantas outras bênçãos da parte de Deus, o povo continuava endurecido. Lembre-se, por exemplo, de alguns episódios em que o povo levanta capitães para voltar ao Egito, dizendo: olha, lá havia cebolas, lá havia pepinos, lá nós tínhamos comida, e você, Moisés, traz-nos para morrer nesse deserto. O povo continuava com o coração endurecido, mesmo vendo a mão de Deus todos os dias, providenciando tudo. Você já parou para pensar qual é a diferença de milagre para a provisão diária do Senhor? Eu vou dar apenas um exemplo. Para o povo que nasceu no Egito, olhar para o maná era algo miraculoso, era algo extraordinário. Olha, Deus está mandando o pão do céu, eu nunca vi isso, nunca ouvi falar disso. Mas pense naqueles israelitas que nasceram no deserto e que cresceram já vendo o pão todo dia caindo dos céus. Não, isso aí já acontece. Deus é quem dá. Talvez o coração se torne mais endurecido quando nós não percebemos a provisão de Deus em todo o tempo. E Deus estava ali ao lado do seu povo, providenciando o alimento.
mas o povo continuava endurecido, desejando voltar ao Egito. Nesse contexto, Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, lá na sua carta, fala a respeito do Deus que libertou um povo com grandes sinais, mão poderosa, mas depois Deus destruiu aqueles que não creram. Ver sinais, perceber a boa mão do Senhor não é suficiente. O coração pode continuar endurecido, incrédulo diante da mão de Deus. Então Moisés, inspirado pelo Senhor, traz este ensino da palavra do Senhor que traz esse contraste. Que contraste entre aqueles que servem ao Senhor, e aí nós já vimos os descendentes da mulher, e aqueles que não servem ao Senhor, descendentes da serpente. Para aqueles que não pegaram a série dos capítulos anteriores, é que Deus dá uma promessa a Eva, dizendo: Eva, o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E a serpente vai abocanhar, vai morder o calcanhar do teu descendente. Vai haver inimizade entre os descendentes teus e os descendentes da serpente. E você fica, que promessa é essa? É a promessa de que o povo de Deus, ele não se associará com apreço, amor, mistura, ou não deve se associar àqueles que não amam ao Senhor. E vai haver essa batalha entre as descendências. O povo que não ama ao Senhor, sempre na história perseguirá aqueles que clamam pelo nome do Messias, que é Jesus Cristo. Dito isto, o nosso texto vai mostrar já esta guerra. Nós já vimos ela iniciar com Caim e Abel. Deus falou para Eva: olha, vai haver guerra entre as descendências. E aí, nos 2 primeiros filhos, a guerra já se declara e já se inicia, quando Caim mata Abel. Depois, o texto vai continuar e vai mostrar a descendência de Caim. E nós vimos, por exemplo, dentro da descendência de Caim, Lameque. Lameque, terrível, chega e canta a sua maldade e a sua vingança para suas 2 esposas. Algo condenado pelo Senhor e já iniciado já na descendência da serpente, daqueles que não amam ao Senhor. Quando você chega, então, aqui no capítulo 5, você vai ter um novo ensino a respeito da diferença que há na descendência daqueles que amam ao Senhor. Há uma diferença. Há uma diferença clara entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Há uma sensação no coração daqueles que não servem a Deus de que existe alegria longe de Deus, de que existe vida verdadeira, de que existe esperança, consolo, de que existe sentido de vida longe do Senhor, e não existe. E Moisés está mostrando àquele povo no deserto que há uma diferença entre aquele que serve o Deus da aliança. Aqueles que são alcançados pelo Senhor vivem e desfrutam de vida plena, de consolo real, de comunhão com o próprio Deus, de modo que a vida tem verdadeiro sentido somente naqueles que têm o Senhor. Dito isso, para as crianças que estão anotando, não sei se já notaram o tema que saiu na tela, mas é marcas inconfundíveis de um povo redimido. Se vocês estiverem achando, crianças, longo ou difícil, vocês podem colocar assim: marcas na vida do crente. As marcas de um cristão. O que diferencia, o que você pode olhar na vida de um crente e perceber: olha, isso é de fato diferente na vida dele. Não é exaustivo, mas nós vamos olhar para esta genealogia e perceber o quanto Moisés destaca a vida diferente que tem o povo de Deus. E o primeiro aspecto que nós destacamos, aliás, antes do primeiro aspecto, há aqui, irmãos, dentro destas diferenças, os adultos que estão anotando vão perceber que há um claro contraste de Moisés nas 2 genealogias desses 2 filhos de Adão.
Enquanto Caim, por exemplo, recebe punição da parte de Deus e diz, olha, agora eu vou andar errante. Eu vou andar vagueando. A ideia de ser errante ali de Caim é a de andar por um lado e para outro, sendo levado. Similar, talvez, ao Salmo 1, como ímpio, que é como a palha que o vento dispersa, sem lugar fixo. O contraste é, Enoque não anda errante, Enoque anda com Deus. Ainda na genealogia de Caim, você vai ver que Caim, ele invoca, ele adora, ele dá glórias ao nome do filho. Ele cria uma cidade, levanta uma cidade e proclama o nome do seu filho. Ele chama o nome da cidade, o nome do seu filho. Mas no meio do povo que serve ao Senhor, Enoque invoca o nome do Deus da aliança. Aliás, Enos, como nós vimos no último sermão. Um parêntese, vou abrir aqui sobre Enos. Nós mencionamos no último sermão sobre o tempo em que o povo de Deus passou sem o culto, com o culto esvaziado, entristecido, por causa do episódio entre Caim e Abel. E aí nós até mencionamos que nós não temos a quantidade de tempo em que o povo de Deus passou sem uma adoração plena, cheia, sem a convocação pública. E no nosso texto de hoje, há uma menção que também vamos continuar sem saber o tempo, mas nós temos um vislumbre de que foi muito tempo. Porque quando Sete, ele tem um filho chamado Enos, e aí no capítulo anterior fala assim, e daí passa a se invocar o nome do Senhor. No nosso capítulo diz que Sete tinha 105 anos quando Enos nasceu. Foi mais de um século de falta de vigor no culto ao Senhor. Mais de 100 anos, pelo menos mais de 100 anos. Fechado o parêntese, ainda nesse contraste entre genealogias. Repito, Caim anda errante, Enoque anda com Deus. Caim aponta para o nome do seu filho, Enos aponta para o nome do Deus da aliança. Lameque anuncia vingança. E Lameque, o filho de Caim, anuncia vingança. Matei homem porque me feriu, e outro porque me pisou. Lameque, descendente de Sete, povo de Deus, ele anuncia consolo ao invés de vingança. Ele olha, tem um filho e anuncia consolo. Mais à frente veremos mais detalhes. Enquanto na genealogia de Caim, a morte é o fim, eles vão morrer, simplesmente assim. Nós vamos perceber que a vida é anunciada na genealogia de Sete. Há, irmãos, essa clara diferença que Moisés coloca. E o primeiro destaque que nós vamos dar, crianças, a primeira palavrinha, primeiro ponto que o pastor está citando é vida. Marca inconfundível de quem tem o Senhor. Do povo redimido, vida verdadeira. Nós até pensamos assim, olha, nós todos estamos vivos aqui. Nós temos um planeta com tantos bilhões de pessoas vivas. Não. Biblicamente, vida é privilégio de quem tem Cristo. As Escrituras nos dizem, quem tem um filho tem a vida. Nós lemos hoje, quem se mantém rebelde contra o Filho, Jesus Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus, morte. Vida é privilégio daquele que tem Jesus Cristo. Dito isso, capítulo 5, ele vai mostrar que, ele começa mostrando que Deus criou Adão e Eva à sua imagem, à sua semelhança. Ele repete aquilo que é colocado lá em Gênesis 1. E ele diz, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Semelhança é a mesma expressão lá de Gênesis 1, versículos 26 a 28.
Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E aí você começa a pensar, então Sete não é imagem e semelhança de Deus? Porque o texto vai dizer que Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, mas Sete é imagem e semelhança de Adão. Ele não está dizendo que Sete não é imagem e semelhança de Deus. O que ele está mostrando é que, além da imagem de Deus que o homem carrega, a partir da queda, ele carrega traços de Adão. Ele carrega as marcas da queda. Ele carrega a culpa do pecado. Ele carrega sobre si todas as mazelas que Adão herdou por causa do pecado, e ele também recebe por herança os aspectos ligados a Adão. Adão gera uma descendência à sua imagem. O que é que eu tenho a ver com Adão? É que Adão era nosso representante legal e nós herdamos a imagem e semelhança de Adão, também as suas mazelas, as mesmas condições físicas, as mesmas condições espirituais herdadas por causa da queda, as mesmas aflições, a mesma condenação à morte. Porque por meio de um homem entrou o pecado. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus, todos, indistintamente. Não há um justo, nenhum sequer. A queda de Adão é a nossa queda. Todos nós somos devedores, não há ninguém. O que me diferencia de um ateu? A graça de Deus. Porque eu sou condenável ao inferno do mesmo modo que ele. Porque somos imagem e semelhança de Adão nesse aspecto. Nós carregamos as características de Adão do mesmo jeito. Nós pecamos. Nós estamos longe do Senhor sem a graça de Cristo. Essa é a situação do homem. Mas perceba que há um refrão na nossa genealogia, que não é comum nas genealogias. Vá para as genealogias no livro de Gênesis, vá procurando elas. Gênesis 10 vai ter genealogia, lá na frente vai ter outras de Abraão e de outros personagens das Escrituras, e você vai perceber que não tem esse refrão, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Isso porque o salário do pecado é a morte. Você pode ter a impressão de que Adão e Eva comeram do fruto e abriram-se os olhos e não morreram. O que essa genealogia vai mostrar é que a morte chegou sim a Adão. Olha aqui. Viveu, versículo 4, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão morreu. Adão recebeu o salário que Deus prometeu para ele. A graça de Deus sobre a vida de Adão, a sua misericórdia derramada, foi o suficiente para segurar Adão por 930 anos. 930 anos Deus segurando na sua graça e misericórdia. Mas ele recebeu a punição que Deus prometeu para ele e morreu. O que essa expressão traz? Ela mostra que a justiça de Deus chega. Deus é um Deus justo. As Escrituras falam, Salmo 7 fala que Deus é um Deus que sente indignação, ira, todos os dias. Deus não está apático, sem reação ao pecado. Deus é um Deus irado todos os dias contra o pecado. Ele é justo, ele é santo, ele é perfeito. E sendo um Deus santo, sendo um Deus justo, ele continua manifestando justiça. Também para mostrar que, mesmo em meio a uma geração que ama ao Senhor, uma geração de pessoas que honram o nome do Senhor, o pecado continua trazendo marcas.
a teologia da prosperidade, pare de sofrer, você não vai ter doença, você não vai ter tristeza, não, declare e etc. Doe, tudo pensando naquilo que é contrário às Escrituras, porque o pecado atinge também crentes. As consequências do pecado, as marcas doloridas, doenças, mazelas, continuam afetando os crentes. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos. Não sabemos se enfrentaremos tragédias, dores. Não sabemos. E elas podem nos ocorrer. Alguém já disse assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E é o contrário. A pergunta deveria ser, olha, por que coisas boas acontecem com nós que somos ruins? Que ofendemos a santidade de Deus? Que pecamos e quebramos a relação em todo o tempo? Mas também, essa expressão "e morreu", ela vem para colocar que há um contraste, porque ela tem pausa. Enquanto a descendência de Caim naturalmente morreu, na descendência daqueles que amam ao Senhor, há uma diferença de vida. A vida na genealogia daqueles que amam ao Senhor. Há esperança de vida plena para aqueles que buscam e que recorrem ao Deus da aliança. Versículos 21 ao 24, o texto diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Perceba que a leitura, ela quebra o padrão aqui. No versículo 22, o que era esperado era, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Ao invés de viveu, o texto coloca, andou com Deus. Enoque não teve simplesmente vida, respiração. Enoque teve vida com Deus. Andou com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era. E o texto, Moisés enfatiza 2 vezes. Ele começa dizendo, andou Enoque com Deus. Depois, mais abaixo, diz, andou Enoque com Deus e já não era. Versículo 24, porque Deus o tomou para si. A série de morte acaba ali em Enoque. Certamente, Israel ali no deserto, ouvindo a leitura da lei, ouvindo Moisés proclamar, olha, e morreu. Enoque não morreu. O que aconteceu? Não morreu? Aqui há um ponto bem controverso. Porque a morte, tecnicamente, é a separação do corpo da alma. Mas o que o texto vai mostrar é que o que há em Enoque, Enoque teve o privilégio de não passar, não sentir o aguilhão da morte. Ele não entrou na presença do Pai com o seu corpo. Houve separação do seu corpo. E isso, o argumento suficiente é a pessoa de Cristo, porque as Escrituras falam que Cristo é o primogênito de entre os mortos. Cristo tem o primeiro corpo glorificado que pôde adentrar na presença do Pai. Então, Enoque não entrou com o corpo glorificado na presença do Pai. Fechado esse parêntese, mas na proclamação há uma interrupção da morte. Então, há um susto para os leitores. Ora, há vida para aqueles que servem ao Senhor. Há esperança do fim da morte. Aqui há uma primeira proclamação a respeito daquele que viria para acabar com as amarras da morte. Enoque andou com Deus. E aí ele não fala e morreu. Ele fala, Deus o tomou para si.
ele foi trasladado, levado pelo Senhor. Esse texto me faz lembrar quando Paulo fala em 1 Coríntios 15 a respeito do último dia, em que, num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. Em um abrir e fechar de olhos estaremos diante do Pai, sem pecado, sem mácula, sem marcas da morte. Enoque teve um pequeno experimento da primeira fase, de não experimentar do aguilhão da morte. Todos os dias da vida de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa expressão, já não era, é uma expressão que ela é vastamente usada nas Escrituras, em outros textos. Por exemplo, em Isaías, capítulo 19, versículo 7, fala de Deus prometendo a destruição do Egito e falando que eles não vão subsistir diante da presença do Senhor, do seu juízo. Em Jeremias 49, 10, fala de Deus destruindo Esaú e falando, olha, ele já não vai acabar, Esaú, não vai sobrar nada de Esaú. Salmo 103, versículo 16, fala que o homem é como a relva levada pelo vento. E o texto fala assim, logo desaparece. É o que aconteceu com Enoque. Já não era. Não se achou mais, porque viveu com Deus. Vida verdadeira. A proclamação de Moisés é, vocês estão no deserto murmurando, querendo voltar para o Egito, para aquela vida terrível de escravidão, recusando e desprezando o alimento, a provisão de Deus. Mas saibam, existe vida verdadeira somente para aqueles que estão debaixo do Senhor. Somente existe vida. Existe esperança de vida. Longe de Cristo é morte. Não há vida longe do Senhor. Quem tem o Filho, 1 João, crianças que estão anotando, textos que o pastor citou, 1 João 5, versículos 11 e 12. Diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Se você pensa que existe vida longe da cruz de Cristo, longe de Jesus, não existe vida. Você está morto, você está a poucos passos da ira de Deus. Mas existe vida plena, há esperança. Porque aqueles que têm o Senhor têm verdadeira vida. Mas o texto continua e fala de andar com Deus. Além dessa interrupção da morte, alguém que viveu com o Senhor. Ao falar sobre andar com Deus, o texto não está simplesmente falando de, eu vou andar e vou para a igreja. Não é sobre isso. Ele está falando de alguém que tem comunhão com Deus. Segundo lugar, crianças, comunhão. Se você perceber, o texto vai trazer duas vezes a expressão andou. E essa expressão andou, o modo como ela é colocada no texto hebraico, ela fala de alguém que em todo tempo estava com Deus. E ele está em uma flexão que é só usada para Enoque e para Noé. Essa mesma flexão. Homens que andaram com Deus. Homens que viveram o tempo todo buscando a presença do Senhor. Homens que estavam aos pés do Senhor. Homens que dependiam do Senhor. Homens que
oravam, homens que buscavam a palavra do Senhor, comunhão plena com o Senhor, homens que foram reconciliados e viveram pela fé. Fé em quê? Fé na vida. Não. Fé na redenção que Deus prometeu. Deus prometeu plena redenção no Messias que haveria de vir, naquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, naquele que haveria de acabar com os males do pecado, aquele que acabaria com a morte. Enoque andou com Deus. Enoque aguardava a Cristo. Lembre-se que Eva, nas suas expressões, aguardava o Messias. Eva dizia, olha, Deus me concedeu varão, mas era Caim, do maligno. Depois, Deus me concedeu outro varão no lugar de Abel, que Caim matou. É Sete. E aí vem Enos, e o nome do Senhor passa a ser invocado. Restauração na comunhão com o Senhor. Restauração no olhar sobre o Messias. Enoque, mais um descendente, chega e anda com o Senhor. Andar com Deus, irmãos, não é expressão religiosa, de religiosidade fria e morta. A nossa expressão externa a respeito da nossa religião, ela é importante sim, mas ela é um reflexo daquilo que temos, da nossa relação com Deus no coração. Enquanto continuarmos a pensar que Deus se agrada de holocaustos, como diz Davi no seu salmo, olha, o Senhor não se agrada de sacrifícios, não, eu faria isso. Se fosse só por vir, só pelo ato em si, nós estaríamos agindo como feiticeiros. Como feiticeiros? Sim, como feiticeiros. Porque um feiticeiro, ele repete ritos, tentando mover o sobrenatural. E tantas vezes nós, crentes, erramos e cantamos da boca para fora, e oramos da boca para fora, e não damos a mínima importância a uma comunhão real com o Senhor. E achamos que esses ritos vazios em si são suficientes para nos proteger, para espantar mal olhado às vezes. E aí quando vem uma doença, Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho ido para a igreja, eu tenho feito isso porque não entendeu que comunhão com Deus não se limita àquilo que você faz externamente à vista dos outros. Mas a sua expressão de vir à casa do Senhor, de orar, de ler as Escrituras, de amar o seu semelhante, é reflexo de um coração que foi reconciliado com o Senhor. E a reconciliação, a comunhão com Deus só é restaurada na pessoa de Cristo. É interessante que no versículo 22, vamos ler juntos o versículo 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Andou Enoque com Deus. Se você voltar no versículo, alguns versículos, você vai perceber que o verbo usado nos outros, no pai, no avô, no bisavô de Enoque, viveu. Viveu tantos anos, depois que gerou a fulano, tal, teve filhos e filhas, viveu. E para Enoque, viver é substituído por Moisés aqui por andou com Deus. Comunhão real com o Senhor. Alguém que foi reconciliado. Se você pensa que existe vida longe da comunhão com Deus, não existe. Para aqueles que são eleitos do Senhor, que são chamados pelo Senhor, andar longe do Senhor é envelhecer os ossos com constantes gemidos, peso da mão de Deus. E bom que seja assim. É bom que Deus pese a mão. É bom que Deus
use a sua vara, porque ele açoita todo filho a quem recebe. Ele corrige ao filho a quem ama. Aquele que continua com o coração endurecido diante do Senhor, a seu tempo, Deus há de pesar a sua mão. Mas voltando, Enoque anda com Deus. E é interessante que essa comunhão que Enoque tem com o Senhor, ela reflete ao seu redor. O texto vai falar que Enoque tem uma vida comum. Enoque tem filhos e filhas. Quem disse que para servir ao Senhor, para andar com Deus, de tal modo que tenha sido trasladado, precisaria do celibato? Não. Enoque teve filhos e filhas. Teve uma família normal. Enoque andou com Deus dentro da sua família. Certamente como um pai que proclamava a verdade. Nós temos o testemunho das Escrituras que Enoque era um proclamador da verdade. Como um bom marido. Irmãos, a expressão de que Enoque casou-se e teve filhos e filhas é importantíssima. Por quê? Porque você precisa, e eu preciso, aprender a andar com Deus no meu relacionamento familiar, no meu trato com a minha esposa. Nós temos aplicações diretas sobre isso, já falamos, as Escrituras repetem, por exemplo, fala de as orações serem interrompidas pelo maltrato dos maridos para com a esposa, e certamente vice-versa. Pais que levam os filhos à ira, ao invés de criá-los na disciplina, na demonstração do Senhor, ensinando o amor a Cristo. Certamente, neste período, não se sabia o nome de Jesus. Estamos aqui em milhares de anos antes de Cristo. Mas já se proclamava o Cristo que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Enoque andou com Deus na vida comum da sua família. Enoque andou com Deus testemunhando e apontando para o mal na sociedade. Onde é que tem isso? Onde é que você está vendo isso? Lá em Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ele disse: quanto a estes foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque profetizando sobre aqueles que desandam a boca contra o Senhor, aqueles que desprezam a Cristo, o Messias, e dizendo: olha, o Senhor virá, o Senhor há de fazer convictos os pecadores. Sabe o que é isso? É que no dia do juízo, o Senhor Jesus vai fazer com que os pecadores confessem que Jesus Cristo é Senhor, confessem que blasfemaram contra o nome do Senhor Jesus. Os ímpios não vão ser condenados assim: eu não sabia, eu não sabia o que eu fiz, eu não sabia que era errado. Deus vai fazer convictos acerca das obras ímpias que praticaram. E Enoque já proclamava: não desandem a boca contra o Senhor, não desprezem o Messias, não desprezem aquele que virá para julgar. Alerta. Enoque andou com Deus e a sua comunhão com Deus o fazia testemunhar em meio a um mundo caído. João Calvino, ao comentar esse trecho, diz: entre a grande multidão de seres humanos, sempre houve um grupo reconhecidamente pequeno que adorou a Deus. E que esse número foi maravilhosamente preservado pela proteção celestial, para que o nome de Deus não fosse retirado e a semente da igreja não falhasse. Deus levantou Enoque como proclamador da verdade em um mundo terrível, caído.
Enoque tinha comunhão com Deus, andava com o Senhor. Terceiro e último lugar, essa genealogia trazia para o povo no deserto consolo. Crianças que estão anotando, terceiro lugar, consolo. Se vocês perderam, vida, comunhão e consolo. Terceiro lugar. Versículos 28 e 29, vamos ler juntos também? Todos. Lameque viveu... Lembre-se do que o outro Lameque proclamou: vingança, vingança. Descendentes da serpente não conseguem vislumbrar que existe consolo. A terra foi amaldiçoada. Foi amaldiçoada. É difícil colocar o pão na mesa. Até hoje é assim. Poucas as pessoas conseguem pôr o pão na mesa com tranquilidade, sem preocupações. Não, estou preocupado, porque mês que vem vou receber, está tudo tranquilo. Poucas pessoas vivem uma vida tranquila em relação às finanças. O que o texto vai nos mostrar é que aqueles que amam ao Senhor, que estão aos pés do Senhor, podem encontrar verdadeiro consolo mesmo em um mundo caído. Mesmo nas marcas que esse mundo traz, difíceis. Lameque, ele também, após Lameque, há uma quebra e morreu. Lameque morre, nasce Noé, e ele não fala, e morreu. É uma genealogia em que há duas quebras em relação à morte. Ao invés de dizer sobre a vida de Noé, o que vai acontecer, ele antecipa e diz, Noé traz consolo. E isso porque o nome Noé significa consolo. Guarde esse nome, porque mais à frente, quando falarmos a respeito do arrependimento de Deus em Noé, você vai perceber o quanto o nome de Noé, o significado do seu nome, tem relação com esta expressão. Mais à frente, em outros sermões, nós vamos abordar sobre isso. Mas o que nós temos aqui é que aqueles que estão aos pés do Senhor, eles têm vislumbre de consolo real. E não é apenas um consolo vazio no nome. Quando Noé recebe esta palavra, e há um consenso de que o que Noé traz é uma profecia a respeito do que Lameque traz, é uma profecia a respeito de quem seria Noé, de como ele traria consolo. Além da questão do nome, há uma questão da verdadeira esperança no coração de Lameque. Aqueles que estão debaixo do povo da aliança, eles podem vislumbrar verdadeiro consolo. Eles olham para o futuro, eles têm esperança, e essa esperança consola. Por exemplo, visite um funeral de alguém que não tem esperança. É desconsolo, é desespero, é choro, é gritos. Você certamente já ouviu falar de alguém que chorou a morte de um ente querido e expressou assim: a minha vida não tem mais sentido. Eu não consigo entrar mais naquele quarto. Já tem 10 anos e eu não entro naquele quarto. Ou mesmo alguns que após a morte de alguém muito querido, chega a ponto de tirar a própria vida. Entram em
em uma rotina de desespero, de tristeza, de angústia. Irmãos, o apóstolo Paulo fala, por exemplo, a respeito daqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo. Como aqueles que têm Cristo, aqueles que são da descendência da mulher, que aguardam a bendita esperança da volta do Senhor, têm verdadeiro consolo na morte. Porque a morte, para aqueles que têm o Senhor, Paulo fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Partir e estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor. Mas como assim, se a morte é a maldição? É porque quem tem o Filho tem a vida. João, na sua carta, não fala assim. Quem tem o Filho terá a vida. Certo? E em certos aspectos escatológicos nós falamos do já e do ainda não. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus Cristo tem vida hoje. Já desfruta da vida eterna hoje. Como assim da vida eterna? Porque Paulo fala que nós já desfrutamos das bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós hoje já desfrutamos das regiões celestiais. Em Cristo nós temos plena alegria. Em Cristo nós temos plena esperança. Em Cristo nós temos consolo, mesmo em meio a uma genealogia que diz, e morreu, e morreu, e morreu, não há esperança, e morreu, não há esperança. Deus o tomou para si. E morreu, continuou morrendo e morreu. Esse vai nos consolar. Porque esse vai apontar para Cristo. Noé traz consolo. Não só no significado do seu nome, mas na sua vida. Porque Noé também andou com Deus como Enoque andou. Porque Noé foi usado pelo Senhor para perpetuar uma geração que ama ao Senhor em meio a um mundo terrível. Nós veremos nos sermões à frente. Há verdadeiro consolo naqueles que buscam ao Senhor. É por isso que Paulo, quando fala aos Tessalonicenses sobre essa questão da morte, ele fala sobre não achei aqui o texto, é quando ele diz assim, irmãos, ninguém vos engane quanto à volta do Senhor Jesus. Consolem uns aos outros, porque no dia que o Senhor voltar, eles vão ressuscitar. Então, se alguém está aí agoniado sobre os que dormem no Senhor, os que já partiram no Senhor, saibam, existe consolo. Existe verdadeira vida para aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que têm Cristo têm real esperança. Eu sei que tem muitos que têm um luto mais demorado. Acontece, alguns em pouco tempo conseguem reagir a uma perda. Outros têm um tempo mais demorado. Mas lembrem-se, Cristo traz consolo real para o seu povo. E se você não tem a Cristo, ou se você tem buscado consolo em qualquer outra coisa, saiba, é consolo vazio. E aqui, em aplicações diretas, crianças e adultos, nosso tempo tem buscado consolo em tantas coisas que não são o Senhor. Por exemplo, tomai comigo, disse o Senhor Jesus. Cantemos a meia voz.
Semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Aqueles que participaram do primeiro elemento são convidados a participar do segundo. Ficar de pé, irmãos? Glória ao Senhor, autor da minha fé.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Irmãos, deixa eu ler o texto que durante o sermão nós não lembramos. 1 Tessalonicenses 4 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. O Senhor nos deu Cristo, e em Cristo nós temos vida, nós temos comunhão com o Senhor, e nós temos verdadeiro consolo em meio ao mundo cheio de lutas, cheio de dores, cheio de marcas da queda. Louvado seja o teu nome, Pai, por Cristo, nossa esperança, nossa vida, nossa alegria. Ó Pai, nós suplicamos que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração. Que o Senhor nos faça, dia após dia, crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Dia após dia, amar o Senhor Jesus e refletir a vida dele em nossa vida. Dá-nos uma semana em que honremos a Ti em tudo. Pedimos assim no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Sentai-vos, aguarde o pós-lúdio.